Uma liminar liberou os frigoríficos em Mato Grosso do Sul de recolherem os tributos do Fundo Rural. A medida foi concedida pelo desembargador Wilson Filho, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em uma ação movida pela Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes do Estado de Mato Grosso do Sul, a Açocarnes. Para entender o impacto da decisão, nós vamos conversar com o advogado Daniel Pinto. Daniel, muito boa tarde. Com base em que a Justiça tomou essa decisão de permitir que os frigoríficos de Mato Grosso do Sul não precisem contribuir com o Fundo Rural? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os telespectadores. A decisão tomada pelo desembargador Wilson Zalri, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, teve por base, primeiro, a declaração de inconstitucionalidade do STF de 2010, do recurso extraordinário 366852. Segundo, na resolução 15 de 2017 do Senado Federal. Na decisão de 2010 do STF... Ô Daniel, a gente está te ouvindo com um som um pouquinho prejudicado. Eu vou pedir, então, que a gente retome a ligação e a gente volta a conversar ao vivo com você para que todos possam te ouvir com clareza, porque esse assunto interessa muito a nossa audiência. Fica na linha, a produção vai conversar com você, a gente já volta a conversar mais sobre Fundo Rural. Bom, gente, então a gente vai continuar essa conversa com o advogado, porque os frigoríficos de Mato Grosso do Sul ficaram liberados de pagar o Fundo Rural. A nossa questão é saber se isso pode se estender a produtores rurais. Essa é uma semana super importante, porque está na pauta da Câmara uma tentativa de derrubar os vetos do presidente Michel Temer ao texto lá do Fundo Rural, que prevê as regras para renegociação do passivo. Ou seja, há vários ingredientes e o tema principal é Fundo Rural. A gente começa então com esse que é o mais factual. Todo mundo quer saber se há alguma brecha para poder não contribuir com o Fundo Rural, se há uma segurança jurídica nesta medida, se outros produtores podem seguir o exemplo desses frigoríficos de Mato Grosso do Sul. A pauta está dada, você tem dúvidas do que você quer saber? Aproveite e me ajude a fazer essa entrevista, porque o Daniel está de volta com a gente. Agora sim, Daniel, explica pra gente com base em que essa decisão do juiz foi tomada, por favor. Prezada Kelly, boa tarde aos telespectadores. A decisão foi tomada, primeiro, com base na declaração de inconstitucionalidade do STF de 2010, no recurso extraordinário 363852. E segundo, na resolução 15 de 2017 do Senado Federal. É que na decisão do STF de 2010, todos os elementos da contribuição Fundo Rural e da subrogação foram declarados inconstitucionais. E uma lei declarada inconstitucional no controle entre partes é considerada nula e atinge toda a sua existência no mundo jurídico. Então, por isso, e também com base no artigo 52 da Constituição, o Senado Federal, que participa do controle de constitucionalidade das leis no Brasil, suspendeu a execução desses dispositivos. E isso impede que esses dispositivos sejam reintroduzidos no mundo jurídico por novas interpretações judiciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Daniel. Interpretações? Oi. Daniel, vou te interrompendo aqui para a gente conseguir trazer essas informações para o nosso público. Você está explicando juridicamente como essa decisão foi tomada, aí muitos dos nossos telespectadores querem entender se essa decisão tomada pela Justiça de que frigoríficos de Mato Grosso do Sul estão liberados, nesse caso, de contribuir com o Fundo Rural, ela pode se estender a produtores rurais? Eles também podem ser beneficiados em ações como essa? Eu acredito que os produtores rurais podem ser beneficiados pelo mesmo fundamento jurídico que foi utilizado no processo e que desencadeou essa liminar. Por quê? Primeiro, o recurso extraordinário em que ocorreu a decisão de 2017 do Supremo Tribunal não terminou. Tá certo. E também porque os fundamentos da decisão de 2017 do Supremo Tribunal, naquela decisão, os ministros da Suprema Corte condicionaram os seus votos a essa ausência de resolução à época.
Tá certo. Ou seja, está muito clara a sua opinião de que essa medida adotada e essa liminar pode se estender a produtores rurais. Eu te agradeço, Daniel, pela sua companhia. Uma boa tarde. Volte sempre. Muito obrigado a todos.